O teatro é um lugar mágico. Em cada peça há papéis ocultos que nunca saem de cena. Um elenco de profissionais que trabalham mesmo depois do fechar das cortinas. Se são os textos encenados que contam as nossas histórias, a cenografia ajuda-nos a sonhar. A luz que é apontada ao sentimento, os pintores que pincelam a nossa imaginação e blocos de madeira, papel e tecido que se transformam em recantos. Enquanto o guarda-roupa ornamenta os atores, o encenador transplanta a alma da obra em cada detalhe. Em cima do palco, os atores seguem o seu passo e, no rendilhado das palavras e dos sentimentos, fazem parar o tempo. No teatro, todos os intervenientes são atores principais. Todos merecem a nossa admiração. Empenhados em fazer-nos sentir, mesmo quando uma pandemia lhes rouba o papel. No final, só lhes falta uma peça essencial: os nossos honestos aplausos. Olá, sejam muito bem-vindos à Praça da Fundação, que hoje se abre para uma conversa sobre teatro em tempos de pandemia e tudo o que se segue passado este desafio global. O pretexto é este livro, Vamos ao Teatro, escrito pela jornalista Dina Soares e que é também um dos últimos livros da coleção de retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É quase um lugar comum a dizer que estes 2 anos foram e estão ainda a ser muito difíceis, a muitos níveis. Artistas em quarentena, salas de espetáculo fechadas por todo o país e pelo mundo, espectadores em casa, todas as programações, ou a grande maioria, adiadas ou canceladas. É sobre tudo isto que vamos estar a falar hoje com a autora, a jornalista Dina Soares, com Cristina Carvalhal, que é atriz e encenadora, e com o Pedro Mexia, que é escritor, tradutor, crítico literário e consultor para a área da cultura da Presidência. Muito obrigada e muito bem-vindos. Se calhar começamos por si, Dina. Parece-me justo. Então, acompanhou a peça Eu Só Escapei, aqui precisamente onde estamos a gravar esta Praça da Fundação, no Teatro Aberto. Os ensaios deviam ter começado em março de 2020, foram atirados uns meses depois. O diretor artístico, que aliás cita, o João Lourenço, diz isto que é muito bonito: teatro é ter o outro à frente. A Dina, que mergulhou nesta máquina toda, na verdade, à medida que foi investigando e escrevendo, e falou com o meio mundo de diretores artísticos, atores, encenadores, o que é que mais a surpreendeu? O que mais me surpreendeu foi o rigor, o trabalho, o empenho que envolve uma peça de teatro que nós vemos sentados na plateia. Aquelas 2 horas, 1h30, o tempo que for, em que nós assistimos àquele espetáculo, em que nós mergulhamos naquele espetáculo e jogamos aquele jogo com quem está no palco, tem por trás um rigor, uma dedicação, uma concentração, um trabalho inimaginável. E isso foi uma coisa que eu sei que as coisas se fazem com trabalho, eu sei que a arte é um trabalho muito duro. Nunca imaginei a dureza do trabalho no teatro. Nunca imaginei que fosse tão duro, que exigisse tanto de toda a gente envolvida. Então, mas e para os 3, na verdade, estes anos também foram anos de reinvenção de um setor, não é? De repente passámos a ter peças online, coisas gravadas diretamente para Zoom. Isto criou aqui alguma cumplicidade diferente entre artistas, público, espaços teatrais? Ou até pode ter sido um bocadinho um impulso para novas formas de pensar o teatro? Se calhar a Cristina a começar, sim. Não sei. Temos sempre tendência a tentar pensar qual é o lado positivo disto, não é? Tentar ver um lado positivo nisto. O copo meio cheio. Sim. Pronto, se calhar investimos em digital, não é? E o digital tem essa longevidade e essa capacidade de viajar sem a presença, não é? Mas não estamos a falar de teatro, estamos a falar de outra linguagem, estamos a falar de outra coisa. Não tem a ver com... Teatro é copresença, é essa coisa imaterial, sim. De uma assembleia que acabou por passar
acabou de passar, estou a dizer quando saímos do teatro, não é? A sensação de uma assembleia que acabou de viver um mesmo momento, um mesmo acontecimento. Pronto, e isso não é possível online. Eu vi, por exemplo, na pandemia, um espetáculo que era feito ao vivo, num teatro, em Londres, e estava a ser copresenciado em casa de cada um, e os atores estavam mesmo a fazê-lo naquele momento. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Estamos aqui a interpor um meio que intermedia, não há relação direta, não é? É como, sei lá, é como namorar via internet. Há que ser presencial. Parece-me. Exatamente. Sim, Pedro também, com certeza. Sim, quer dizer, a palavra reinventar é uma palavra boa porque, de facto, há atividades culturais que podem ser feitas à distância, que podem ser feitas de diversas maneiras, mas as artes de espetáculo, que são artes de presença, dificilmente é um pouco como aprender, é um pouco como substituir uma ida a um museu para ver um clássico por uma reprodução numa enciclopédia. Claro que vimos o boneco, digamos assim, mas ninguém pode dizer que viu uma obra-prima da pintura por ver um quadradinho numa enciclopédia. Quer dizer, sabe o que é, sabe que existe, mas não é a mesma coisa. Sendo que nas outras artes, de formas diferentes, isso também se faz sentir. Por exemplo, nós sabemos como, com a decadência do disco como forma de vida, dos artistas poderem viver dos discos, os concertos ganharam uma presença cada vez maior e a mim, por exemplo, fez-me muitíssima falta concertos, devo dizer, foi das coisas que mais me custou. E o mesmo se pode dizer do cinema, em que eu ainda sou da geração, talvez da última, de que cinema é na sala e, portanto, fez cinema em casa, embora tenha visto muito cinema em casa nos últimos 2 anos, não é a mesma coisa. Agora, nas artes da presença, isso não é a mesma coisa. Eu lembro-me de ver uma vez em Londres, é um episódio que eu me lembro sempre sobre a experiência do teatro, de assistir a uma peça onde se discutia muito, uma grande discussão, e um dos atores, a certa altura, ia descansar da discussão. Estava em cena ainda. E então encostou-se numa cadeira junto à qual havia espectadores, um dos quais eu estava. E estava muitíssimo ofegante, porque tinha estado a gritar durante 10 minutos. E senti-lo ali ofegante dava uma força àquela cena que nós tínhamos visto, que a cena já tinha força, mas ele estava, porque quem é que estava ali a ofegar? Era o ator ou a personagem? Se calhar eram os dois. E isso não existe à distância. E também, vocês acham que se criou aqui um bocadinho esta coisa que não sei se pode ser algo insidiosa, de se pensar que o trabalho do artista pode ser gratuito? Pois. E que durante algum tempo, na verdade, com acesso à internet foi. Do artista, eu acho que é toda... do artista, do jornalista. Sim. Podemos estender a várias áreas, sim. Mas vocês acham que isto pode ter ficado um pouco na cabeça das pessoas ou foi uma coisa que ficou engavetada? Mas a culpa disso não é da pandemia, a culpa disso é da internet. Se é que se pode dizer esta frase, a culpa é da internet, mas sim, acho que a acessibilidade de tudo na internet, por meios legais ou ilegais, fez com que se criasse uma cultura da gratuitidade, como se as pessoas que fazem essas coisas, jornais, livros, filmes, não tivessem que ganhar a vida como as pessoas que estão a consumir essas coisas. Eu, por exemplo, na pandemia fez bastante impressão a quantidade, por exemplo, não tanto de produtos culturais, nesse sentido de filmes e canções, mas, por exemplo, de jornais em PDF. Em PDF a passarem de mão em mão, sim. Mandados por pessoas que eu achava que deviam ter mais juízo e não fazer isso. E eu recebi constantemente jornais portugueses e estrangeiros em PDF. Em alguns casos não tinha confiança com as pessoas, mas noutras disse, não achas que ao fazeres isto estás... Não queria estar a ser moralista, mas de facto as pessoas às vezes esquecem-se que há pessoas que vivem disso, naturalmente. Como todos nós vivemos de alguma coisa. Que talvez o teatro ainda estivesse salvaguardado da internet, porque de facto não era comum vermos peças de teatro na internet
e agora entrou também nesse mundo em que é possível, ou durante algum tempo foi possível, ir à internet ver peças de teatro. E talvez as pessoas tenham passado a pensar que, tal como vemos filmes de graça ou assistimos a outro tipo de espetáculos, ou ouvimos música de graça, também podemos ver peças de teatro. Tenha entrado nesse catálogo, não sei. Pois é, por isso é que eu não fazer estava nesse catálogo. Em 2020, eu acho que foi 2020, que no Reino Unido se fez, ela estava a falar há pouco com o Pedro sobre isso, se fez um estudo no Reino Unido que disse que ao mesmo tempo esta coisa do teatro ter que se ligar, ter que se conectar com o digital, permitiu também uma audiência muito mais alargada, incluindo as camadas mais desfavorecidas, que se calhar, e nós sabemos também o preço de um bilhete de teatro em Londres, por exemplo, não é? Que se calhar de outra forma não tinham maneira de ir ao teatro. Mas, por exemplo, em 2019, eu acho que os números são estes, 2019 tivemos 2 milhões de portugueses, enfim, pessoas em Portugal a ir ao teatro. Parece que ainda é assim um bocadinho uma dor de cabeça. Sim, isso é como a questão da tradução, não é? Eu fico muito feliz por podermos ter acesso a muitas coisas, em muitas línguas, que eu não teria acesso, porque não domino, se não houvesse traduções, não é? Agora, uma tradução envolve sempre alguma traição e pronto, é um preço a pagar, não é? Por essa maior acessibilidade. Mas em relação a isso dessa noção do gratuito para o público, não creio que isso tenha ficado incrustado nas cabeças das pessoas. Ou seja, acho que vivemos todos um impacto tão grande, não é? Que estávamos todos também a tentar sobreviver. Eu acho que o que se passou em termos de teatro online teve sempre respeito para com as autorizações das pessoas envolvidas. Foi uma tentativa de dizer estamos aqui, uma tentativa também de nos sentirmos ainda vivos e de lutar e acho que isso também trouxe alguma consciência para o público em geral de que estas pessoas nesta área que é presencial estavam a ser brutalmente muito mais afetadas por outras que podem trabalhar em casa. Pronto, olha, vou trabalhar para casa, não faz mal. Temos reuniões por Zoom. Pronto. E de repente isso também criou, se calhar, uma certa atenção para a nossa classe e para a nossa necessidade de presença, não é? De ligação direta. Por isso, se calhar até foi positivo. Sente, Cristina, que há muito tempo não víamos tantos protestos na rua, porque sabemos que os apoios tardaram a chegar, porque de repente a manta destapou ainda mais. Sim, porque na verdade era já uma situação muito precária, é ainda uma situação muito precária. E portanto, quando de repente numa situação precária se abana um bocadinho o edifício, ele já é tão precário que o estrago é enorme. É bem-vindo o estatuto profissional? Eu estava a pensar nisso se entrava por aí, porque é uma matéria muito complexa, ou seja... É bem-vindo, quer dizer, sendo uma reivindicação de quê? Pós 25 de Abril, portanto, anos e anos de... Talvez não sei precisar isso, mas digamos que é um passo positivo, incompleto, no sentido de procurarmos ter aqui uma proteção semelhante aos outros cidadãos, pronto. Porque... E incompleto como? Por exemplo, é verdade que em relação às instituições públicas, às grandes instituições, provavelmente continuará a existir o outsourcing, o que propicia que continuem a existir estes falsos recibos verdes, não é? Depois, de facto, as pessoas vão descontar mais, o que é compreensível, porque vão ter outro tipo de proteção.
este fundo extra para o qual as pessoas vão descontar para depois poderem, no fundo, quando não estão a trabalhar, ter acesso a alguma remuneração. Só que esta contagem de dias de trabalho para se ter acesso a este fundo é com base no IAS. E normalmente os rendimentos nesta área são muito abaixo do normal, o que quer dizer que provavelmente para contar 180 dias de trabalho, para ter acesso ao fundo, vão ter que trabalhar muito mais, não são os 6 meses, é mais tempo. Há apenas proteção para as pessoas que têm os recibos verdes ou um contrato de curtíssima duração, que é uma figura que existe no Estatuto. Não existe para os contratos a termo, de maior duração, e para as pessoas que trabalham em regime misto, que é o nosso caso, a maior parte das pessoas... A maior parte das pessoas, na verdade, trabalha não é? Porque é tão intermitente que... É muito intermitente. Que tem que trabalhar assim. São muitos empregadores, portanto, é uma situação também, eu reconheço, complexa de tratar, de identificar, de regular da melhor forma. Por isso, penso que é um primeiro passo e penso que devemos estar atentos e tentar melhorar este gesto. É um gesto positivo. Pois, não fica só como manual de boas práticas, mas sem as práticas propriamente ditas. E Pedro, em relação ao Estatuto que era tão esperado? Bem, eu acho que enfim, não sou a melhor pessoa para comentar os detalhes jurídico económicos e fiscais e tudo isso, mas diria que se há uma coisa boa que aconteceu por causa da pandemia, foi que nos apercebemos de um aspecto de que o livro da Dina fala bastante, que é aquilo que se costuma chamar os invisíveis, que podem ser os invisíveis simplesmente porque não os vemos, ou até porque nem sabemos que eles existem. Um dos aspectos flagrantes, por exemplo, no cancelamento de festivais, de festivais de música, foi perguntar, mas quantas pessoas não vão trabalhar este ano por causa disso? E ter sucessivamente respostas, não sabemos bem quantas são. E, portanto, não haver... O relatório da Unesco da semana passada falava só em 2020, 10 milhões. Pronto, e agora está a haver, o mais recente foi este estudo de públicos encomendado, de públicos da cultura encomendado pela Gulbenkian, está a haver aquilo que se chama chamar um mapeamento, porque nós vemos os artistas, mas não vemos as pessoas que estão por trás, não vemos as pessoas que trabalham intermitentemente, não sabemos depois quantas pessoas é que essas pessoas têm dependentes delas e, portanto, todas essas contas, e aí já estamos num domínio social, cultural naturalmente, mas social, e tudo isso, como acontece tantas vezes, e em Portugal particularmente, num momento de emergência começamos a pensar mais nisso. E, portanto, eu não vou dizer ainda bem que foi isso, porque o motivo foi mau, mas neste momento parece que começamos a ter alguns instrumentos jurídicos e estatísticos sem os quais, francamente, nada se faz. Outra coisa é saber se os passos que se deram, nomeadamente no Estatuto, são aquilo que a classe pedia em todos os pontos. Isso, enfim, já tem sido bastante debatido antes, durante e depois. Mas o facto de termos instrumentos para que não só em situações de emergência, mas em situações de normalidade, saibamos de quantas pessoas estamos a falar, dos hábitos das pessoas, de que públicos é que estão em causa, tudo isso. Sem isso é que não se pode fazer nada. Não é possível fazer políticas públicas sem dados, não é? Nem públicas nem privadas, não é? E, portanto, se alguma coisa se pode lucrar com esta situação, é que tenha havido em várias áreas públicas e privadas pessoas e instituições que perceberam que precisamos de ter instrumentos culturais e sociais e numéricos para reagir a estas situações, como digo, tanto em emergência como em normalidade. Sim, o Estatuto, uma das coisas boas que traz é esse mapeamento, não é? Essa necessidade de mapeamento. Mas, por outro lado, isto vai
não há políticas públicas também sem financiamento. Pronto. Claro. E este é um passo importante, mas que exige, para funcionar minimamente, um acréscimo de financiamento, porque estas estruturas vão passar a ter mais encargos, nomeadamente para a Segurança Social. Ainda bem, fantástico. Mas só que nós trabalhamos com um orçamento fechado à partida. Portanto, neste momento até temos orçamentos fechados de projetos contratados em que não tínhamos isso orçamentado no orçamento. Portanto, como é que isto vai ser feito? Vai ser cortado noutras verbas em vencimentos das pessoas, ou seja, se calhar os vencimentos vão ser mais pequenos, ou então vamos fazer uma coisa com menos qualidade, porque vamos cortar nos meios de produção, não é? Nos cenários, nos figurinos, por aí. Acresce que, como este estatuto é uma coisa voluntária, a inscrição no estatuto para ter acesso a essa proteção quando as pessoas não estão a trabalhar, como a remuneração é muito, estamos a falar de remunerações muito baixas, em geral, sendo uma coisa voluntária, não sei se as pessoas vão ter capacidade para acautelar esse futuro em nome do presente, que é preciso pôr em primeiro, por uma questão de sobrevivência. A Dina, enquanto estava a investigar, este discurso era muito comum nas conversas que ia tendo? Esta preocupação em ter uma proteção, um quadro, uma moldura jurídica e uma proteção laboral? Era muito comum, mas eu, por exemplo, as pessoas com quem mais falei sobre estes assuntos foi com as atrizes que protagonizaram a peça que eu acompanhei, as 4 atrizes. Tudo senhoras com mais de 70 anos, ou 80 mesmo, e elas tinham uma concepção muito curiosa, primeiro, de se olharem a si próprias como trabalhadoras. É uma coisa engraçada, por exemplo, a Márcia Breia dizia, eu durante muito tempo, quando se referiam a mim como uma trabalhadora, eu senti... Eu sei, não lembro. Eu não me sentia uma trabalhadora. Aliás, a Vera, a socióloga, tem uma frase fantástica que é... Vera Barros. A Vera Barros, que aliás faz parte também, é uma das sociólogas deste estudo. Exato. Do ICS. Sim. Pensar nas profissões artísticas como um mundo de vocações, eu acho que é ela que diz isso. Sim, onde as políticas públicas não podem nem se devem meter, não ajuda a fazer as mudanças necessárias. Exatamente. Portanto, eu acho que nesta geração havia ainda a ideia, para já que nós somos artistas, não somos trabalhadores, e depois essa interferência não era muito bem vista, mas era uma necessidade que as pessoas sentiam e é uma necessidade que vivem. Então as pessoas desta geração vivem muitíssimo porque não têm praticamente proteção social nenhuma, não é? Nenhuma. Isto ainda é assim, Cristina? Desta ideia da vocação ou da profissão? Quer dizer, porque esta é uma geração bastante diferente da Cristina, não é? Sim. Não sei, eu acho que esta ideia romântica do artista e da vocação e da inspiração continua a existir, não é? Está inscrito no nosso ADN. Mas como dizia a Dina no início, acho que também começa a estar mais presente na cabeça das pessoas o trabalho realmente especializado que é a nossa... Esta arte, não é? O trabalho intenso, rigoroso, de preparação que exige e é curioso porque parece é a arte mais suja, no sentido de que toca todas as outras, mas parece que não tem especialização nenhuma, não é? Mas é nessa sujidade e ir buscar um pouco a todas as outras artes que se institui e por isso às vezes é difícil, parece que toda a gente o pode fazer, não é? E sim, todos nós somos artistas em potência, todos nós
em contacto Isso é como no connosco futebol. próprios. Isso é como no futebol, Cristina. Há uns que podem, outros não. Sim, pois existe um conjunto pronto, de aprendizagens, de técnicas, se lhes quisermos chamar, ainda que uma técnica possa ser a recusa da técnica, mas sim, todos nós somos artistas, todos nós temos uma capacidade de, quando entramos em contacto connosco próprios, de uma genuinidade qualquer, que é sempre... se calhar criativa, interessante, despertadora de atração, mas há de facto uma preparação grande, e há uma dedicação imensa, e são, sim, trabalhadores muito especializados, e também é preciso que tenham os direitos como todos os outros. E eu penso mesmo a forma como a sociedade passou a encarar os artistas quando os viu na rua, reivindicando os seus direitos. A sociedade que olha para os artistas, então para os atores e para os que aparecem no palco ou no ecrã como pessoas que exercem uma função de grande glamour e só veem o glamour que as rodeia ou que as pessoas pensam que as rodeia, e de repente viram que há aquelas pessoas e mais todas as outras que nós não vemos, e que são pessoas que trabalham e que vivem do seu trabalho, e que a certo momento, quando o seu trabalho é posto em causa, como aconteceu agora, e são impedidas de o exercer e que ficam privadas dos seus rendimentos, têm que lutar pela sua sobrevivência e pelos seus direitos como trabalhadores, como outras profissões. Que ser artista não é apenas essa componente do glamour e de aparecer na televisão ou em cima de um palco debaixo das luzes da ribalta, não é apenas, não é só isso, é muito mais do que isso, é apenas uma pequena componente. Eu acho que a própria sociedade olhou para os artistas de uma outra forma, quando os viu na rua a lutar pelos seus direitos. Mas esta coisa de um setor que já sabemos que é sempre suborçamentado, que tem o apoio do Estado central e local, não é? Mas, na verdade, também deveríamos ser mais exigentes com a sociedade civil, com as empresas. Como é que funciona o mecenato? Como é que vocês vão buscar, como é que se vai buscar apoios para conseguir montar um espetáculo? Sim. Quer dizer, como é que funciona a lei do mecenato? É uma pergunta ingênua da minha parte, porque se calhar é preciso outro tipo de exigência, e se calhar esse tipo de exigência tem de vir de cima. Sim, eu penso muitas vezes nisso, por um lado nessa cultura de retribuição, não é? Eu tive acesso, vou dar acesso também. Vou tentar fazer alguma coisa por isso também, porque agora posso. E isso não existe muito. Depois parece-me, eu também não sei exatamente os meandros da lei do mecenato suficientemente para aqui, mas parece-me que não será suficientemente atraente. Pronto, que aí haveria alguma coisa a fazer, porque de facto uma das dificuldades é esse pouco envolvimento da sociedade civil, é as coisas estarem muito centralizadas, e eu acho que se conseguiria aqui um mix mais interessante, que até poderia diversificar mais o tipo de projetos que são apoiados, se conseguíssemos aqui diversificar as fontes, não só estatal, não só local, mas também do ponto de vista da intervenção da sociedade civil e de outro tipo de fundações, de instituições que congreguem apoio. Não são muitos, não é? Mas acho que ganharíamos em ter mais diversidade aí. E só uma nota é que às vezes pensa-se muito, e tenho muito receio às vezes estarmos a falar aqui dos apoios à cultura, só uma nota de que os apoios à cultura, como os apoios à pesca, como os apoios à agricultura, como os apoios aos novos empresários, como, Sim, etc, que etc, enfrentam etc. uma máquina burocrática que às vezes é bastante desmotivadora. Sim.
Mas, Pedro, o Pedro também acha que isto tinha que ser de política pública, de Estado, de exigência, que tem que vir de cima? Quer dizer, eu simpatizo com modelos em que, além do papel que o Estado tem, a sociedade civil também faz a sua parte. Mas sou muito cético, porque isso é uma cultura que não se cria assim do pé para a mão, e de facto nós sabemos que as pessoas em Portugal que têm, pessoas e instituições que têm estatuto financeiro para serem mecenas, na verdade muitas vezes não estão interessadas nisso, ou então são, uma coisa que eu acho sempre interessantíssima, são mecenas de espetáculos que não precisam de mecenas. Há uma série de quantidades de espetáculos que claramente se pagam com a bilheteira e que têm mecenas, enquanto outros que nunca existiriam só por bilheteira não têm. Ou então optam, evidentemente, pelo mais fácil, pelo mais conhecido, pelo mais previsível. E, portanto, achando eu que... Eu nunca me esqueço de ver uma vez num cinema, numa sala de cinema em Glasgow, um cinema antigo, e vi que todas as cadeiras tinham um nome. E perguntei porque é que as cadeiras tinham um nome. Achei que eram mecenas. Eu, não são propriamente mecenas, são espectadores. Cada espectador pagou uma cadeira e tem o seu nome, atrás. E, portanto, essa capacidade das pessoas se mobilizarem por aquilo que é, às vezes, que é seu, no sentido que é público, ou aquilo que lhes diz respeito. Nós tivemos em Portugal um caso curioso, que foi aquela movimentação do crowdfunding do Museu de Arte Antiga, por causa de um quadro que à partida parecia que não ia a lado nenhum, e depois foi um sucesso. Eu acho que movimentos como esse são positivos desde que não sirvam para fugir às funções que o Estado tem, porque eu acho que o Estado tem funções, não acho eu, acho a Constituição, e portanto eu não discuto com a Constituição, e subscrevo naturalmente, mas é evidente que uma cultura de mecenas seria importante, mas também é importante perceber, e eu às vezes acho que a relação que as pessoas têm com o dinheiro e a cultura é nos dois limiares pouco saudável. Umas não querem falar de dinheiro, como se falar de dinheiro fosse uma coisa que eu lembro de estar numa reunião em que alguém estava a falar de várias medidas e alguém disse, bom, mas isso custa não sei o quê, e houve uma pessoa que disse, não vamos falar de dinheiro, como se o dinheiro fosse uma coisa que viesse conspurcar ora bem, as coisas custam dinheiro e, portanto, há uma relação clara. Quando nós vamos à Itália, não é por acaso que a Itália teve aquele património cultural, a Itália era abastada e, portanto, há uma relação entre o dinheiro e a cultura em todo lado. Mas, no outro extremo, não chega, sobretudo para uma política pública. A ideia de ter, eu acho que é possível ter um ministério, por absurdo, um Ministério da Cultura em Portugal com muito dinheiro e ser um péssimo ministério. Acho que para ser Ministro da Cultura em qualquer sítio, em Portugal em particular, é preciso ter gosto. É preciso ter acesso ao, digamos, ao Primeiro-Ministro, neste caso, em qualquer caso, e também ter uma ideia sobre a cultura. Não é por acaso que as pessoas dizem que o Ministro da Cultura que deixou marca em Portugal foi Manuel Maria Carrilho, que goste ou não disto ou daquilo, era uma pessoa que tinha uma ideia, e, portanto, ter uma ideia, não vou dizer que é tão importante como ter dinheiro, ou que é menos importante do que ter dinheiro, mas uma coisa sem a outra não chega. Ideias sem dinheiro todos temos, mas dinheiro sem ideias é simplesmente afogar as questões sem ter prioridades, sem ter noção do que se faz, e, portanto, por isso é que eu não sou muito sensível à discussão, àquelas discussões eternas da cultura em Portugal, Ministério ou Secretaria de Estado, 1% ou menos. Não acho que a questão seja, eu preferia trocar esses patamares e essas designações por ter um Ministro da Cultura com força política, conhecimento e orçamento. Quantos é que tivemos com isso tudo? Mas afinal orçamento também. Com orçamento, com certeza. Portanto, não podem ser suborçamentados. Mas sem orçamento também eu tenho ideias, não é isso? Todos temos ideias sem orçamento. Claro que tem que ter orçamento. Mas essas três coisas têm que ser cumulativas, porque senão as pessoas podem ser
cultas, bem intencionadas, podem ser muitas outras coisas, mas na verdade não se pode dizer que tenhamos tido uma sucessão de ministros da cultura memoráveis, e algumas delas são pessoas que naquilo que faziam até eram pessoas muito estimáveis, mas acho que isso é importante. Mas a relação com o dinheiro, eu nunca me esqueço de quando fiz parte há uns anos de uma comissão que foi rever a legislação sobre as bolsas de criação literária, e quando aquilo foi anunciado, a reação que algumas pessoas tinham é: porquê bolsas de criação literária? Um escritor só precisa de papel e de uma caneta. Como se o papel e a caneta pagasse as compras e pagasse o que se está a pagar. Evidentemente não é um material de trabalho, mas tudo o resto. É a pessoa ter disponibilidade, não ter que ter um emprego, poder escrever, poder dedicar-se a isso, e portanto ainda estamos muitas vezes neste nível de discussão em que o dinheiro ou é tudo ou não é nada. Ora, o dinheiro é bastante, mas não é nem tudo nem nada. Mas e como é que o próprio tecido social, como é que se poderia ir construindo nessa política cultural? Que se calhar também é uma questão que falta ao país. Eu acho que, em alguns casos... Por exemplo, no teatro. Sim. Será que justifica exemplos como... Olha, o Luca. Será que é uma coisa que podemos ir instigando desde pequeninos? Será que as próprias escolas... a começar logo nas primárias, também deveriam já ir fomentando um bocado este gosto, seja pelo teatro, na verdade, seja pela leitura, e estes números deste estudo desta semana são assustadores, não é? Assustadores, de retrato do país. Até que ponto é que isto é que também poderíamos ir fomentando? Sim, quer dizer, evidentemente tudo isto é para os três também? Muito rapidamente, tudo o que se começa a fazer cedo tem mais... condições de continuar pela vida fora. O problema, por exemplo, dando um exemplo que eu conheço melhor, que é o da literatura. Eu tenho a noção de que os livros que eu li como leitura obrigatória quando eu era miúdo não me teriam, alguns deles pelo menos, feito ser um leitor, porque acho que eram livros mal escolhidos. E, portanto, em alguns casos também não basta simplesmente, como se sabe, a obrigação é uma forma de afastar as pessoas das coisas quando já não são obrigadas. E, por exemplo, eu tenho a noção de que a escolha, no caso da literatura, porque os números desse estudo são muito estarrecedores, 61% dos portugueses não leram um livro no último ano. E, portanto, só 13% é que foram ao teatro em 2019. Exatamente. E, portanto, claro que a escola tem a obrigação de pôr as pessoas em contacto com, mas eu não creio que só isso chegue. Acho que tem que haver, aliás, há várias perguntas no estudo sobre isso e sobre a importância que tem, até no caso da leitura, que foi o que eu li com mais atenção ainda, que é, perguntam não só ler um livro, mas os seus pais levavam-na a livrarias, ou seja, há todo um contorno familiar que, pelo menos numa certa idade formativa, importa. Não basta a ideia de que o Estado faz isto e está feito. Isso não é verdade. Mas eu não sou tão pessimista quanto isso em alguns casos, porque eu vejo que existem formas de reinventar, por exemplo, no caso da literatura, que vão desde as comunidades de leitores até outro tipo de atividades. Apesar de tudo, quer dizer, os números são muito maus, mas há possibilidades de reinventar isso. Agora, tem que ser verdadeiramente... eu vou dar um exemplo, só para perceber o que é que eu quero dizer, não vou localizar porque seria desagradável, mas a certa altura houve uma hipótese de uma instituição cultural ir para uma determinada cidade portuguesa, e a primeira reação foi de grande regozijo, e a segunda reação foi: mas espera aí, ninguém vai ver isto aqui, não temos gente para ver isto. E, portanto, isso é outra conversa, não é? Entre as coisas centralizadas essa segunda reação de realismo também, e eu não sei se é verdade se não, mas foi essa ideia de que não basta, nós não temos acesso, não tomem lá acesso, e os públicos? Nós temos ótimos cineteatros de norte a sul, em alguns casos muito bem programados, e os números são muito, portanto, não basta simplesmente haver oferta. A oferta é importante, porque sem oferta as pessoas não têm, mas é preciso a formação de públicos, e eu vejo que nos sítios onde isso funciona nunca é
raramente é o orçamento, raramente é a programação, não, há uma pessoa aqui que é bestial porque o chama, que não sei, quase sempre, é um pouco como nos leitorários de português que eu conheço um pouco de ir aqui e ali, é sempre uma pessoa que faz um trabalho, claro que isto é mau, depender do fator pessoal, é mau, mas é sempre alguém que, no fundo, cativa pessoas, cria públicos, mantém fidelidades e é assim que sem militância não se faz nada. Cristina, bem, se há militância, vocês têm-na toda do vosso lado. Sim, ou seja, sem orçamento não se faz nada, não é? Eu também concordo que não é por teres muito orçamento que não podes fazer um mau trabalho. Podes fazer um mau trabalho com um excelente orçamento, mas não podes fazer um bom trabalho com um orçamento reduzidíssimo. Claro. Não é possível, não se faz. Agora, nestas conversas chegamos sempre aqui àquela palavra que é a educação. Sim, ou seja, acho que esse é uma questão central na construção da nossa vida em sociedade mesmo, porque quer dizer que sociedade é que queremos construir, não é? Quando, por exemplo, falamos numa redução da semana de trabalho, das horas da semana de trabalho, torna-se mais importante ainda pensar, então, o que é que acontece nas restantes horas, não é? E aí há toda essa dimensão cultural, espiritual, que não o do trabalho, ou seja, pensar-nos não com o trabalho no centro, não é? Mas como uma vida significativa para todas as pessoas. E aí é muito importante a educação, é muito importante todas as capacidades de expressão das pessoas, não é? Investirmos numa educação que desperte essa capacidade de cada um entrar em contacto consigo próprio, é muito importante. Dina, quer acrescentar alguma coisa? Sim, relativamente quando o Pedro estava a falar em criar públicos e haver oferta em cidades mais fora do centro, eu estava a pensar no Teatro Viriato, que é um caso em que tem uma programação que não se deu muito à pandemia, pois não? E a pandemia não se deu mesmo, continuou sempre bastante ativo. Sim. E mesmo, mas quando foi criado não se deu muito a uma certa facilidade para poder ir conquistando o seu público e que teve muitas dificuldades em conquistar um público, mas foi criando esse público e hoje tem de facto é o orgulho daquela cidade. Eu lembro-me de ir a Viseu e perguntar onde é que é o Teatro Viriato e toda a gente dizer, é por ali. É o nosso teatro. As pessoas têm um imenso orgulho, vão aos espetáculos, não a todos, não gostam de todos, mas ao princípio chegou a acontecer as pessoas comprarem os bilhetes e não irem como forma de protesto. Que é uma rejeição absoluta daquele tipo de programação que elas não queriam e que elas aprenderam a apreciar. E em relação ao Luca, eu acho que o Luca, é pena não haver mais Lucas, de facto, porque o Luca, além do teatro, tenta também incentivar a leitura, incentivar uma série de coisas à volta do teatro ou dos espetáculos, porque o Luca tem dança, tem música, tem uma série de espetáculos, não é apenas teatro, que são importantes, que vão vivendo à volta dos espetáculos, que começam antes do espetáculo e sobrevivem ao espetáculo, e que eu acho que isto também faz a criação dos públicos. Muito bem, tenho que vos agradecer a todos. Foi mais uma praça da Fundação, ainda virtual. Esperemos que em breve possa ser sempre presencial, como o teatro exige.